Olá, eu vou contar uma história para vocês. Pensa num jogo de futebol que está nos 44 minutos do segundo tempo, o placar está em 6-5, o time de colete azul está 6, o time de colete laranja está 5. E um dos jogadores do time de laranja que está perdendo o jogo, ele olha para o placar, ele olha para o resultado desse jogo que ele está perdendo e vê o tempo. Ele fala, não vai dar tempo nem da gente empatar, nem da gente virar esse jogo. Sabe o que eu vou fazer? Como a bola é minha, eu vou colocar ela debaixo do meu braço, vou apitar o jogo para ele parar, vou colocar ela no meio do campo e vou falar, gente, volta tudo do zero, cancela todos os gols, vamos jogar tudo de novo. E digo mais, sabe o capitão do outro time, de colete azul, que marcou o primeiro gol? Ele está fora desse jogo. Isso é uma coisa que parece, para um jogo de futebol, já parece uma grande injustiça. Não só com a outra equipe que jogou, que marcou gols, como também com a torcida, com os espectadores que estavam ali nas arquibancadas esperando o final desse jogo para comemorar, os torcedores do time azul comemorarem o resultado. Isso aconteceu numa ação judicial. E a gente vai conversar um pouquinho sobre ela aqui, vai continuar conversando sobre esse tema, falando especificamente da ação. Estou com um grande amigo, Sandro Lucena. Sandrão, explica aí o que aconteceu de forma mais técnica para o pessoal. Bem, pessoal, eu estou aqui com a grande missão de tentar fazer a parte chata, né? Porque a metáfora foi muito precisa, muito feliz. É exatamente esse senso de injustiça que todo mundo está sentindo agora. Agora, de maneira técnica, o que aconteceu foi um pedido de destaque do ministro Cássio Nunes, que tinha perdido, né, na sua divergência no placar, ele estava no time que perdeu, e ele, com esse destaque, ele leva para o plenário físico, que reinicia o julgamento do zero, vai ter que ter tudo do zero, e agora não conta com o ministro Marco Aurélio, que era favorável aos segurados. Como ficou 6-5, o placar ficou magro, agora a gente tem o ministro André Mendonça no lugar do Marco Aurélio, a gente tende a ter um voto pró-governo e virar esse placar. Então foi isso que ele pensou, foi isso que foi a manobra que o governo federal ali conseguiu fazer com seus ministros no STF. E aí cria uma situação muito complicada, porque o sentimento de injustiça, tudo bem, a injustiça às vezes para uns, para outros, a gente tem às vezes até que se resignar, mas não dessa maneira, porque agora, para além do sentimento de injustiça e da incorreção do que foi feito, o STF se viu numa situação que ele vai ter que responder não somente o caso concreto, que ele já respondeu, é bom lembrar isso. A parte jurídica foi julgada. A parte jurídica por 6 votos a 5, a parte constitucional foi declarada esse direito do aposentado. O jogo acabou. O jogo acabou. Agora, o que o STF vai ter que explicar para a sociedade são 3 coisas que eu separei aqui e eu quero levar essas reflexões breves para você que está nos assistindo. Primeiro, aconteceu ou não aconteceu a preclusão nesse caso? Por que eu digo isso? O ministro Cássio Nunes, ele já tinha votado. Ele já poderia ter pedido para levar para o plenário físico quando ele não sabia o resultado do jogo, o resultado do placar. Mas ele aguardou ver que não dava para virar o placar para pedir o destaque. Isso é correto? Sendo que já tinha se manifestado no processo antes, isso é uma coisa que o STF vai ter que enfrentar e é muito sério, porque isso não aplica só para esses casos, isso pode ter repercussão em futuros casos que o STF for julgar também. Não pensem apenas no processo previdenciário, isso pode se aplicar no processo criminal, tributário, civil, ou seja, o juiz, o ministro, ele vai ter o poder de veto, ele vai estar num placar de 10 contra ele e apenas ele favorável ou desfavorável a uma tese. Ele pode muito bem levantar a mão e falar assim, não gostei do resultado. Então você cancela, anula esse julgamento para que vá para plenário físico. Plenário físico, os julgamentos hoje no STF estão ocorrendo em plenário virtual, ou seja, todo o processo anda por meio de juntada de votos, memoriais, petições, sustentações orais, tudo normalmente. Mas você junta no computador e é marcado um prazo para ter aquela juntada de votos. Prazo normalmente de 1 semana, eles marcam ali, que foi o que foram os votos apresentados. O ministro, ele pode não somente juntar o voto dele, como ver um voto divergente e mudar esse voto. Ele tem toda essa liberdade. Mas aqui não houve isso de nenhum dos ministros. Esperou chegar às 11h31 da noite do último dia do julgamento, vendo que nenhum outro ministro tinha mudado a sua fundamentação, o seu lado naquele julgamento, um julgamento já consolidado, ele levanta a mão e fala, não,
retoma tudo isso daqui, começa do zero e com novos jogadores em campo, com uma nova composição do colegiado, porque ele entende que essa nova composição pode favorecer o seu posicionamento. Então isso pode ser aplicado em todos os outros processos também. Você cria um precedente muito perigoso na mais alta corte do Brasil. E aí o Supremo vai ter que enfrentar também um segundo ponto sobre se isso é válido ou não, no seguinte sentido. Tem uma regra no Código de Processo Civil, no 941, que fala, olha, não altere os votos daqueles ministros, né, daqueles julgadores que já tinham sido afastados. Nesse caso concreto, como sai do plenário virtual e reinicia no físico, o presidente, o ministro Luiz Fux, ele já sinalizou que pode fazer a contagem do zero. Mas veja que fica numa situação muito insegura, muito difícil de fazer, porque olha só, aí abre precedentes para a pessoa, quando chegar numa situação desfavorável, ela sabendo que vai desconsiderar o voto de um outro ministro que eventualmente tenha sido aposentado, afastado, ela vai começar a fazer isso para manipular o placar. E isso é muito perigoso, porque olha só, o STF já tinha decidido, já tinha a maioria. Isso aqui é uma manobra para manipular o placar para o outro lado. E aí me leva ao terceiro ponto, né, doutor João? Que esse aqui para mim é o mais grave. Eu quero que você que está me escutando, você que é advogado, você que é aposentado, segurado da Previdência, leva isso em consideração. Ora, a gente tinha ali um placar desfavorável para o governo, 6-5. E aí depois veio um ministro, né, que é do governo, foi recém-empossado e pede destaque para fazer uma nova composição em que quem substitui o voto que era desfavorável a ele, né, desfavorável para o governo, agora vai ser substituído por quem vai ser favorável para ele, porque é o André Mendonça, recém-impossado pelo governo Jair Bolsonaro também. Então, olha só, eu quero perguntar para você não acha que o Executivo está interferindo no STF nesse ponto? O que você acha, doutor João? Que tá. Por quê? Porque no mesmo dia sai matéria no jornal Estado de São Paulo, alegando um gasto de 360 bilhões, que a gente já rebateu tudo isso, que é uma grande falácia, ou seja, ele tentou jogar aquilo para a mídia, para depois ele levar no Supremo Tribunal Federal e falar assim, olha, isso pode custar muito caro para a gente, o que é uma inverdade. Então, o governo olhou para o próprio bolso, falou, gente, isso daí que o Supremo está fazendo, mesmo a gente pagando um direito do aposentado, vai nos custar caro. E é uma mentira. Aqueles dados não refletem a realidade e os dados que foram jogados na mídia, eles não têm nenhuma fonte. Eles não foram nem apresentados no processo. Mas por um milagre no último dia foi mudado o voto. Hoje mesmo, eu não me recordo o nome dele, eu não me recordo o sobrenome. Bruno Bianco, que é ministro da AGU, ele estava falando numa rádio que ele ia despachar com cada ministro. Isso é totalmente válido. Isso é válido. Todo esse trabalho de explicar um processo para um ministro, mas mostra que sim, que existe esse trabalho externo feito pelo governo em razão do falacioso gasto que essa ação vai trazer. Existe, foi calculado. E aí é o que eu quero trazer, o perigo para essas questões. O perigo aqui, ele não é mais orçamentário. O perigo aqui, ele não é simplesmente jurídico. Então, é um perigo democrático aqui, porque é muito nítido que, por meio de uma manobra regimental, o governo federal ele interfere no que decide o STF. E a gente está em período de eleição, a gente sabe que isso é muito caro, né, para todos os brasileiros, a gente sabe que o STF ele tem um papel primordial nesse ponto e a gente fica preocupado com isso, porque é que nem a gente está falando aqui. Não é uma questão só da revisão da vida toda agora. O STF vai ter que responder isso para a sociedade, ele vai ter que ter peito para enfrentar essa questão, se há ou não interferência do Executivo no STF nessa questão da revisão da vida toda e se isso não vai se repetir em futuros julgamentos. Porque todo cidadão está com receio agora é de que nos novos julgamentos, dependendo do placar, o governo consiga mudar o que ele está perdendo. E isso é muito temerário, muito pernicioso para a democracia como um todo. Posso trazer 2 pontos aqui que eu acho relevantes. O princípio do juiz natural. Você tinha o Marco Aurélio como relator, favorável à tese, mas contrário ao ministro que pediu destaque. Sabe o que acontece com o voto desse relator, que já está aposentado, não entra no processo? Já tinha sido juntado, todos os ministros viram seus fundamentos, seguiram ou não os fundamentos dele, mas esse voto é desconsiderado, ele é anulado. Isso é o total desprestígio também com um ministro que por mais de 30 anos serviu à corte. Isso é um desprestígio com seus pares. Isso é um desprestígio com o ministro Alexandre de Moraes, que pediu vistas do processo acertadamente, estudou esse processo por mais 8 meses e juntou seu voto. Após a juntada do voto do ministro Alexandre de Moraes, que você pede destaque, por que você não fez nos 8 meses? Por que isso não foi feito nos 8 meses que o processo estava parado? Exatamente, porque quando o placar não tinha saído, ainda não tinha acontecido esse destaque. Sim.
Outro ponto que eu acho relevante aqui, para mim seria meu último ponto. O ministro Marco Aurélio não participar, eu acho muito relevante. E agora o ponto do André Mendonça. É um ministro que tem um notório saber jurídico, um conhecimento constitucional amplo, muito importante para o debate. Ele é um ministro que deixou claro isso numa entrevista para o UOL, que ele gosta daquele trabalho de campo, não ficar apenas no gabinete, de conhecer a sociedade, de como a sociedade é regida, não apenas a nossa legislação, e sim todo o andamento social. Mas, vamos trazer aqui um detalhe. O ministro André Mendonça era da AGU, Advocacia Geral da União, que é parte do processo, que é interessada no processo. E ele só tomou posse no Supremo Tribunal Federal depois de 10 votos juntados no processo. Já haviam 10 votos nesse processo, o julgamento já tinha se iniciado. Como que a gente coloca? Existe aí um cristalino, um claro impedimento dele de atuar no processo, porque quando esse processo começou a ser julgado com votos já juntados, ele era da AGU. Eu acredito que ele não possa participar do próximo julgamento. Naturalmente ele tem uma inclinação nessa questão, tanto por ser do governo como por ser da AGU. Agora, o que a gente espera é que haja um espírito republicano, democrático, e que essas questões aqui o STF saiba responder com a altura da intervenção que ele está sofrendo do governo federal, que é mantendo a segurança jurídica, tendo ciência de que está envolvido aqui são as instituições democráticas e de que esse tipo de comportamento, tanto de fazer terrorismo midiático, como de tentar manipular as coisas de maneira regimental, tem que ser desincentivado para o bem da democracia brasileira. Perfeito. Sandro, obrigado. Valeu, galera. A gente volta a conversar sobre esse assunto.